Nesse vídeo, vamos para o segundo módulo do curso de formação para membros eleitos e indicados para a CIPA. Bom, nesse segundo módulo, a gente vai ver um conteúdo voltado a conceitos interessantes e importantes sobre segurança do trabalho que vão subsidiar você, membro da CIPA, a desempenhar sua atividade enquanto cipista. Então, o segundo módulo é bastante importante que você preste bastante atenção, porque ele vai trazer conceitos que, inclusive, são abordados no curso de formação dos técnicos de segurança do trabalho, dos engenheiros de segurança do trabalho, e é de fundamental importância que você conheça esses conceitos, porque eles vão nortear o seu trabalho, as suas atribuições dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Primeiro conceito que é interessante, é importante a gente destacar, é o conceito de segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho, de forma geral, é um conjunto de medidas que são adotadas dentro do ambiente de trabalho, visando a minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física e a saúde do trabalhador. Então, esse é o conceito de segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho, ela é importante para preservar um ambiente de trabalho mais seguro e mais salubre para que esses processos de trabalho não resultem em acidentes ou doenças para os trabalhadores. E já que a segurança do trabalho tem como principal objetivo manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, a gente precisa também conhecer o conceito de acidente de trabalho. O acidente de trabalho possui dois conceitos, que é o conceito legal, baseado na legislação previdenciária, que é a Lei 8.213, a gente vai detalhar ela um pouco mais para frente, e também tem um outro conceito que é baseado em uma NBR, norma técnica brasileira da ABNT, que é o conceito prevencionista. Esse primeiro conceito aqui é o conceito legal, que diz que acidente de trabalho é todo acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, isso é considerado um acidente de trabalho para fins legais, né? Para efeitos, por exemplo, previdenciários, isso para efeito de emissão de CAT, isso é considerado o conceito de acidente de trabalho na lei previdenciária brasileira. Mas já o conceito prevencionista, ele é um pouco mais abrangente, porque, embora seja parecido, mas ele é um pouco mais extenso, mais abrangente. Por exemplo, no conceito prevencionista, ele diz que o acidente de trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultam, separadamente ou em conjunto, lesões pessoais, danos materiais ou financeiros ou perda de tempo. Então, no caso do conceito, a principal distinção aqui entre os dois conceitos é que no conceito legal, o acidente de trabalho ele vai ser caracterizado apenas se foi um acidente que aconteceu com o trabalhador no exercício da atividade dele ou a serviço da empresa e que resulte lesão corporal, perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, tem que causar um dano à saúde ou à integridade física do trabalhador para ser considerado acidente de trabalho no conceito legal. Já no caso do conceito prevencionista, mesmo que não resulte em danos ao trabalhador, né, esses danos também são considerados no conceito prevencionista, mas ainda além desses danos, são abrangidos danos, por exemplo, com danos materiais apenas, ou danos financeiros apenas, ou a perda de tempo. Então, mesmo que o acidente não resulte em danos físicos ao trabalhador, mas resulte em danos materiais, financeiros ou de perda de tempo para a atividade, isso é considerado como acidente de trabalho no conceito prevencionista, tá certo? Então, essa distinção, ela é sutil, mas deve ficar claro na sua cabeça que o conceito prevencionista, ele é um pouco mais extenso, mais abrangente. No entanto, o conceito legal, para efeitos, por exemplo, de emissão de CAT, ele vai abranger apenas o conceito legal do acidente, que a gente vai descrever mais para frente, esse conceito baseado na legislação previdenciária, que é a Lei 8.213. A Lei 8.213 de 1991, que é a lei que caracteriza e descreve os vários recursos da Previdência Social, os vários benefícios previdenciários, ela descreve entre os artigos 19, 20 e 21 o que é o conceito de acidente de trabalho para
esse efeito legal no Brasil, tá? No artigo 19, ela vai basicamente dar aquela descrição do conceito de acidente no conceito legal, que é esse aqui, ó, acidente de trabalho no conceito legal. Basicamente, essa definição aqui é dada por esse artigo aqui, artigo 19 da Lei 8.213, que é o acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, essa é a principal definição do conceito legal de acidente de trabalho no Brasil. Já no artigo 20, a lei também considera acidente de trabalho, né, nos termos do artigo anterior, as seguintes comorbidades, que são doenças, né? As doenças profissionais e as doenças do trabalho. E aí ela descreve o que são essas duas. A gente vai descrever daqui a pouco o que é a doença profissional e o que é a doença do trabalho. Já no artigo 21, é um artigo bastante extenso, isso aí eu coloquei apenas 2 itens, mas ele tem mais do que esses 2 itens. E esse artigo equipara algumas situações a acidente de trabalho para efeito da lei previdenciária. Por exemplo, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, ele é considerado também acidente de trabalho, são aqueles acidentes que possuem multicausas, tá? O acidente sofrido pelo segurado no local de trabalho, no local ou horário de trabalho, em que, como consequência de agressão, ofensa física, desabamento, inundação, ou seja, são casos fortuitos que podem acontecer no ambiente de trabalho, então também é considerado como um acidente de trabalho, e também não está aqui, mas tem um item que a gente vai detalhar mais para frente daqui a pouco, sobre o trajeto também, o acidente ocorrido no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa também é considerado aqui, com base no artigo 21 da Lei 8.213, como acidente de trabalho no Brasil, certo? A distinção entre doença profissional e doença do trabalho, que segundo a Lei 8.213 também é considerada acidente de trabalho, que no caso da doença profissional, ela é entendida como aquela doença produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho que é peculiar a determinada atividade e consta na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Existe uma relação do rol das doenças profissionais e, normalmente, essas doenças elas são ligadas a atividades específicas, peculiar a um determinado agente de risco ou alguns agentes de risco presente em atividades específicas. Como exemplo aqui, eu dei o exemplo da asbestose, que é um tipo de doença pulmonar que acomete normalmente profissionais que trabalham na indústria do amianto, ou seja, profissionais que estão expostos ao asbesto, que é uma substância química proveniente da exposição ao amianto, né, que ela é liberada no ar através do processamento desse tipo de composto químico, e o trabalhador exposto a esse composto químico, ele inalando isso, ele, ao longo do tempo, pode vir a desenvolver essa doença chamada de asbestose, que é um tipo de pneumoconiose. Então, nesse caso aqui, ela é considerada como doença profissional, porque, inclusive, ela consta no rol das atividades, das doenças relacionadas às atividades na indústria do amianto, e está lá na relação do Ministério do Trabalho e Previdência, e também na relação do Ministério da Saúde do Brasil também. Já no caso das doenças do trabalho, ela é entendida como qualquer doença que é adquirida ou desenvolvida em função de condições especiais no ambiente de trabalho e que se relacione diretamente com a atividade laboral que o trabalhador exerce. Ou seja, pode ser doenças que podem ter nexo, ou seja, relação com o trabalho, ou que também possam não ter relação com o trabalho. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo da surdez, né, a perda auditiva, para profissionais que trabalham em ambientes muito ruidosos, por exemplo, trabalhadores que executam o trabalho de operação de máquinas muito ruidosas e, ao longo do tempo, desenvolve perda auditiva. Então, esse nexo, né, da causa da doença com a exposição ao ruído, a gente considera como doença do trabalho. No caso, os médicos do trabalho vão realizar as perícias e as avaliações pertinentes ao ambiente que o trabalhador executava suas atividades e o desencadeamento dessa doença, e esse nexo de causalidade vai caracterizar como doença do trabalho. Já no caso do acidente de trajeto, o artigo 21 lá da Lei 8.213 descreve que o acidente de trajeto é quando o empregado sofre um acidente no percurso da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência, né? Então, por exemplo, aqui saiu de casa e aí sofreu um acidente de trânsito ou
pegou um avião e o avião tragicamente caiu. Então, no trajeto de casa para o trabalho, isso é considerado acidente de trabalho na categoria de acidente de trajeto. Ele não é um acidente típico do trabalho, mas é um acidente atípico, que a gente chama. E, para efeito desse artigo 21, ele não importa o meio de locomoção do trabalhador, tá certo? O trabalhador pode ter ido de ônibus, inclusive ônibus fretado pela empresa, ou não. Pode ter ido de carro, de moto, de bicicleta, ou a pé, inclusive, tá? E o que é que pode descaracterizar esse acidente de trajeto? Algumas situações podem descaracterizar o acidente de trajeto, principalmente a realização de percurso ou tempo além do habitual. Se o trabalhador fez um percurso diferente do que habitualmente ele usa para se deslocar da sua casa para o trabalho ou do trabalho para a sua casa. Por exemplo, passou no mercadinho, passou na casa de algum amigo, de algum familiar antes de ir para casa ou antes de ir para o trabalho. Isso descaracteriza o acidente de trajeto. Ou então, se ele usou tempo além do tempo que é habitualmente necessário para ele fazer esse deslocamento. Isso também pode descaracterizar o acidente de trajeto. Ou então, se ocorrer uma parada entre esses dois pontos, por exemplo, o trabalhador parou em algum barzinho, parou em algum local para pagar uma conta, conversar com alguém ou fazer algum tipo de outra atividade, isso também pode descaracterizar o acidente de trajeto. As principais causas dos acidentes, é importante a gente conhecer quais são as principais categorias de causas que ocorrem acidente, que é basicamente o comportamento inseguro, tá? Algo mais relacionado a como o trabalhador se comporta diante dos riscos que ele está exposto. Também as condições inseguras, que são condições presentes no ambiente de trabalho que possam propiciar a ocorrência desse acidente, ou então a combinação de ambos, comportamento inseguro junto com condição insegura. Isso também é um rol de classificação de causas prováveis para a ocorrência de acidentes. A gente vai detalhar isso mais para frente, à medida que o módulo for seguindo. Para detalhar um pouco mais o comportamento seguro, a gente tem aqui que comportamento seguro são atitudes, atos, ações ou comportamentos que o trabalhador adota e que são contrários às normas ou padrões de segurança. Por exemplo, não usar o EPI. O trabalhador recebe o equipamento de proteção individual e ele resolve não utilizar esse equipamento. Então, isso é um comportamento inseguro. Deixar materiais espalhados pelo corredor ou passagem de pessoas, por exemplo, pode causar acidentes e isso é um comportamento inseguro. Operar máquina ou equipamento sem habilitação, por exemplo, um trabalhador que não é treinado e nem habilitado a operar um determinado equipamento, como a empilhadeira, por exemplo, ele resolve fazer a operação desse equipamento, mesmo sem estar treinado e autorizado pela empresa para isso. Então, isso é um comportamento seguro, que pode resultar em acidente. Distrair-se ou realizar brincadeiras durante o horário de trabalho. Isso é muito comum de acontecer e pode provocar acidentes, e é um comportamento inseguro também do trabalhador no ambiente de trabalho. Outra coisa, manusear, misturar ou utilizar produtos químicos sem conhecimento, né? O trabalhador não tem treinamento, não tem conhecimento sobre os produtos químicos e acaba manuseando ou fazendo mistura desses produtos e se provocar um acidente, isso é um acidente provocado pelo comportamento seguro do trabalhador. Trabalhar sob efeito de álcool ou outras drogas, né? Então, infelizmente, hoje no Brasil é muito comum a utilização ainda de álcool e drogas e, às vezes, esse uso interfere no trabalho e isso é relacionado a um comportamento inseguro do trabalhador. Carregar peso superior à capacidade ou de modo a dificultar sua visão, também é comportamento inseguro. Ou ainda retirar dispositivos de proteção coletiva de máquinas e ou equipamentos. Por exemplo, trabalhador que resolve tirar aquela coifa de proteção da serra para ganhar mais área de corte e aí acaba se acidentando. Isso foi um acidente gerado pelo comportamento inseguro do trabalhador. Por quê? Porque esses dispositivos de proteção, eles são instalados pelo fabricante da máquina e eles devem continuar instalados na máquina. O trabalhador, de forma nenhuma, pode retirar essas proteções, porque isso vai, claro, evidentemente, proporcionar uma chance maior da ocorrência de um acidente. Então, todos esses exemplos e muitos outros exemplos podem estar atribuídos ao comportamento seguro do trabalhador. E o comportamento seguro ele é gerado por uma dessas três ações aqui, ou pela combinação de duas ou mais dessas ações. Por exemplo, a primeira delas é a negligência. O que é a negligência? É a falta de cuidado, de apuro, de atenção, o desleixo, desmazelo. Por exemplo,
o trabalhador que resolve não utilizar o cinto de segurança quando está no banco de trás do carro, porque ele acha que não é necessário. Nesse caso, isso aí é uma negligência que pode causar acidente. Ou então pela imprudência, que é a inobservância de precauções necessárias. Por exemplo, o trabalhador sabe que precisa utilizar o cinto toda vez que entra no veículo, mas ele, de forma imprudente, resolve não utilizar esse cinto, mesmo estando na condução do veículo, por exemplo. Então, se resultar em um acidente, foi um acidente que foi gerado, a lesão, no caso em caso de acidente, claro que o acidente pode ser provocado por outras causas também, mas no caso da lesão provocada no trabalhador pode ter sido agravada por conta da imprudência desse comportamento inseguro, né? Ou então a imperícia, que é a falta de competência, de habilidade ou perícia em determinada atividade. Por exemplo, trabalhador que é recém-formado, recém-habilitado na operação de um equipamento, por exemplo, ele ainda não tem tanta perícia na operação daquele equipamento, ele pode se envolver num acidente que foi gerado por um comportamento seguro, resultado da sua imperícia, né? Ou seja, da sua ainda incapacidade em ter uma competência maior na operação, na condução daquele veículo, equipamento. Então, normalmente o comportamento inseguro ele é gerado ou por negligência, por imprudência ou por imperícia, ou pela combinação de dois ou mais desses três comportamentos aqui. As condições inseguras, elas são condições, né, deficiências ou defeitos ou irregularidades técnicas que ocorrem nas instalações físicas ou máquinas ou equipamentos dentro do ambiente de trabalho e que pode proporcionar a ocorrência de acidentes. Alguns exemplos de condições inseguras são falta de corrimão nas escadas, por exemplo, você vai subir uma escada que não tem corrimão, se você tiver um mal súbito, se escorregar, se tiver um desequilíbrio, vai facilmente cair dessa escada, por conta da falta do corrimão. Condição insegura no ambiente de trabalho. Outra condição insegura é a falta de guarda-corpo em periferias. Por exemplo, vai acessar uma laje, um vão, que tem um risco de queda e não está fechado com guarda-corpo. Nesse caso, se o acidente acontecer, por falta do guarda-corpo, né, da instalação do guarda-corpo, é uma condição insegura no ambiente de trabalho também. Falta de sinalização, né? A área não está devidamente sinalizada. Então, também é uma condição insegura. Piso irregular, esburacado ou danificado, também é uma condição insegura no ambiente de trabalho, porque as pessoas podem se acidentar por conta de quedas, né? Escadas inadequadas, né? Então também é uma condição insegura no ambiente de trabalho. Equipamentos mal posicionados, falta de proteção em partes móveis de máquinas. No caso do comportamento inseguro relacionado à proteção, é se o trabalhador remover a proteção, né? De forma inadvertida ou de forma inconsequente. Mas se, por exemplo, essa máquina foi adquirida sem a proteção de partes móveis, aí nesse caso já é uma condição insegura no ambiente de trabalho, porque a empresa, o empregador, decidiu adquirir, instalar uma máquina sem a devida proteção das partes móveis. Aí se o trabalhador se acidentar, se for um acidente provocado por uma condição insegura no ambiente de trabalho. Ou então a ferramenta defeituosa também, uma ferramenta inadequada ou defeituosa também é uma condição insegura dentro do ambiente de trabalho. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de situações que podem acontecer no ambiente de trabalho, né? Nessa primeira imagem aqui, ilustrada através de imagens, né? Nessa primeira imagem, a gente tem, por exemplo, uma carga sendo içada aqui por um guindaste, um caminhão-muque, algum equipamento de carga, e a gente observa que tem um dos pinos aqui, um dos pregos, ele está solto ou mal afixado, né? Não está muito bem preso nessa carga. Então, isso aqui a gente pode chamar de um desvio. É um desvio que pode resultar num acidente, num incidente ou num quase acidente, tá? Nessa segunda imagem aqui, a gente tem a carga sendo içada, né, sendo movimentada, e dois trabalhadores passando por baixo dessa carga. Então, isso aqui a gente pode caracterizar como um comportamento inseguro, porque a gente sabe que cargas sendo movimentadas ou içadas, jamais as pessoas podem transitar embaixo dessas cargas. Então, aqui, se a área, por exemplo, está isolada ou sinalizada, e esses trabalhadores romperam essa barreira, esse isolamento, e passaram por baixo da carga, isso a gente pode considerar como um comportamento inseguro, né? É uma atitude de imprudência, né?
E nessa terceira imagem, a carga se soltou por conta do terceiro grampo que não estava muito bem afixado, e aí quase atingiu os trabalhadores que estavam passando na redondeza. Nesse caso aqui, a gente pode considerar que foi um incidente, ou quase acidente, né? Porque o acidente aconteceu aqui para efeito de conceito prevencionista, porém não ocorreu danos, lesões aos trabalhadores, porque a carga não atingiu eles dois. Então, foi um quase acidente, um incidente. E na quarta e última imagem, a carga se soltou, se desprendeu e acabou atingindo os dois trabalhadores, ou seja, os trabalhadores foram esmagados por essa carga aqui, então um acidente fatal. Os trabalhadores sofreram um acidente, nesse caso aqui é um acidente de trabalho, né? Um acidente fatal, inclusive. E agora a gente entra num processo que é o processo de investigação e análise de acidentes. Então, toda vez que ocorre um acidente, como esse aqui desse exemplo aqui da imagem, da ilustração, por exemplo, ocorreu esse acidente aqui fatal. A empresa vai ter que investigar e analisar esse acidente. E essa análise e investigação, ela é baseada nesse tripé aqui, nesse pilar, que é coletar os dados descrevendo o que aconteceu, então, coletar os dados e fazer a descrição do ocorrido, é o primeiro pilar. O terceiro pilar é analisar o acidente, identificando suas causas raízes. Então, com base na descrição do ocorrido e na coleta de dados, vai se aprofundar no processo de investigação para identificar as causas raízes desse acidente. E, por fim, o terceiro pilar é definir as medidas preventivas ou corretivas, né, para que novos acidentes não aconteçam mais na empresa, acompanhando a sua execução. Então, esse é o terceiro pilar do processo de análise e investigação de acidente. Como etapas da investigação, a gente tem a primeira etapa, que é a etapa de análise, né? Nesse caso aí, vai identificar comportamentos inseguros, vai identificar condições inseguras que estavam relacionadas ao acidente, encontrar as causas raízes, por exemplo, aqui nessa ilustração que eu dei, ocorreu esse acidente aqui com óbito, então vai verificar, por exemplo, se esse comportamento inseguro existiu, né? Os trabalhadores romperam a barreira, o isolamento e passaram por debaixo da carga, verificar a ocorrência, né, de desvios, né, que possa estar associado à ocorrência do acidente, por exemplo, o terceiro grampo não afixado adequadamente, e, e estabelecer as causas raízes que culminaram nesse acidente. E a segunda etapa é o processo de correção, né, vai estabelecer e elaborar um relatório e estabelecer medidas corretivas e também medidas preventivas para que novos acidentes como esse não ocorram na empresa. Então, essa é a etapa seguinte. Lembrando que esse processo de análise e investigação de acidente é um processo complexo que, a depender da magnitude, da gravidade e da dinâmica do acidente, pode envolver muitos dias e até meses nesse processo de investigação e análise, porque o acidente pode envolver multicausas e a complexidade dessa investigação pode resultar em muitos dias e também requerer uma equipe multidisciplinar para fazer a investigação desse acidente. Então, aqui, de forma sucinta, parece ser simples e básico, mas é um processo bastante complexo e que demanda tempo e também expertise profissional das pessoas que estão conduzindo esse processo de investigação. Mas, claro que a CIPA é de fundamental importância a participação dos membros da CIPA no processo de investigação e análise de acidentes. Continuando, na ocorrência de acidente, a gente precisa, né, a empresa precisa fazer a comunicação desse acidente, através da CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho. De acordo com a legislação brasileira, todo acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado por meio da CAT. Antigamente, essa comunicação já foi feita através de formulário específico que era preenchido à mão, de caneta, depois já foi feito também pelo preenchimento através de um ícone específico que era instalado na máquina, um link específico para fazer o preenchimento dessa comunicação, que é o CAT Web. E essa comunicação do acidente, ela deverá ser realizada pela empresa até o primeiro dia útil após a ocorrência do acidente. Por exemplo, o acidente aconteceu na segunda-feira, a empresa tem até o final da terça-feira para fazer essa comunicação. E no caso da omissão, né, se a empresa se negar a emitir essa informação, transmitir essa informação, o próprio acidente pode ser comunicado pelo acidentado ou por qualquer pessoa que tiver conhecimento e que possa realizar esse processo para o acidentado, né? E em caso de morte, né, em caso de óbito, é obrigatória a comunicação à autoridade policial
e a comunicação do acidente deve ser feita de forma imediata no mesmo dia da ocorrência do óbito. Por exemplo, se o acidente ocorreu com óbito na segunda-feira, a comunicação de acidente de trabalho deve ser feita na própria segunda-feira, no próprio dia, e além disso, além da emissão da CAT, a empresa também deve comunicar à autoridade policial, no caso a Polícia Civil, através de um boletim de ocorrência, que ocorreu aquele óbito na empresa. Atualmente, a comunicação do acidente de trabalho é feita através do evento S2210, o evento do E-Social, que é emitido diretamente através do portal do E-Social para os órgãos competentes, o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal e outros órgãos que utilizam das informações do acidente dentro dos seus processos administrativos. Agora, é extremamente importante que a gente conheça o que são os riscos ambientais, né? Os riscos ambientais, eles são agentes presentes no ambiente de trabalho, capazes de afetar o trabalhador a curto, médio e longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas ou então doenças, que podem ser doenças profissionais ou doenças do trabalho, tá? E esses riscos ambientais, eles existem no ambiente de trabalho por conta do perigo, né? E esse perigo pode gerar um risco. E de fazer essa distinção entre perigo e risco é extremamente importante também, né? A gente tem que perigo é algo que tem o potencial de causar dano e o risco é a probabilidade que esse perigo ocorra, né? Que esse dano ocorra. Por exemplo, a gente tem nessa ilustração aqui da imagem uma pessoa na praia onde tem um tubarão no mar. Então, um tubarão no mar representa um perigo, ou seja, você entrar no mar, que existe a presença de tubarões, é uma atividade perigosa, né? O tubarão é um animal perigoso, representa um perigo ali. Porém, o risco é a probabilidade do dano causado por um tubarão ao ser humano. Por exemplo, se o ser humano resolve nadar no mar onde tem tubarões, ele está sujeito ao risco de ataque de tubarão. Ele pode morrer ou se lesionar por conta do ataque de tubarão. Então, a probabilidade da ocorrência desse acidente é que a gente chama de risco, né? Por exemplo, se existe um tubarão no mar, é perigoso nadar nesse mar. A condição de perigo existe. Porém, se ninguém entra na praia, ninguém entra nesse mar, o risco de ser atacado por tubarão inexiste. Então, a gente pode dizer que o perigo é uma condição intrínseca, que ela vai sempre existir, porém, o risco ele pode ou não existir a depender da probabilidade da materialização desse potencial dano ser causado. Por exemplo, se existe um tubarão no mar, o perigo existe, mas se ninguém acessa esse mar, ninguém nada junto com esses tubarões, o risco de ataque de tubarão não vai existir, tá certo? Então, dentro do ambiente de trabalho é importante fazer essa distinção, porque para fazer o controle de riscos, a gente precisa identificar o que é o perigo e se esse perigo representa ou não risco para os trabalhadores. E se representar risco aos trabalhadores, como esse risco pode ser mitigado. A gente vai conhecer isso mais para frente também, através das medidas de controle de riscos. Fatores que influenciam na exposição de riscos ambientais são três fatores, basicamente, ou três categorias de fatores, que é um tripé, né? Primeiro, categoria de fatores os fatores relacionados ao próprio risco, por exemplo, a natureza do risco, se é ruído, se é vibração, se é poeira, né? A concentração e intensidade da presença desse agente nocivo, por exemplo, qual a concentração de poeira no ambiente, qual a intensidade do ruído presente no ambiente, tudo isso influencia na exposição do trabalhador ao risco. Outra coisa que influencia é o tempo de exposição. Quanto maior tempo o trabalhador passa exposto a esse agente, mais isso influencia na sua saúde, né? Na predisposição da sua saúde ser afetada por esse agente de risco. E outra coisa que influencia nos fatores de risco é a sensibilidade individual. Tem pessoas, por exemplo, que têm sensibilidade a ruído, né? Elas desenvolvem a perda auditiva com menos tempo de exposição. Já tem outros que são mais resistentes. Então, essa suscetibilidade individual também influencia na exposição dos fatores de risco no trabalhador. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre cada uma das classes dos agentes de risco. É importante salientar também que as classes de risco são 5 e essas classes elas são universais. Todo lugar do mundo você vai encontrar os riscos laborais divididos nessas 5 classes. Quais são elas?
classe dos agentes de risco físicos, classe dos agentes de risco químicos, classe dos agentes de riscos biológicos, classe dos agentes de riscos ergonômicos e classe dos agentes de riscos de acidente ou agentes mecânicos. E a gente vai detalhar, basicamente, quais são os agentes de riscos principais de cada uma dessas classes à medida que o treinamento fosse seguido a partir dos próximos slides. Por exemplo, a classe dos agentes de risco físico, ele compreende todas as formas de energias relacionadas a fenômenos físicos mesmo, relacionadas à disciplina da física. Por exemplo, o ruído, que é um dos agentes de risco, da classe dos agentes de risco físico mais presente no ambiente de trabalho. E esse ruído ele pode ser provocado por máquinas, por ferramentas, por equipamentos ruidosos, pela conversação de pessoas. Então, o agente de risco físico, o ruído, ele é o agente mais comum de ocorrer nos diversos ambientes de trabalho. Mas a gente também tem outros agentes de risco que estão dentro da classe dos agentes de risco físicos, que são, por exemplo, as vibrações também. As vibrações, elas se dividem em dois tipos, vibrações localizadas e vibrações generalizadas. Essas vibrações localizadas atingem certas partes do corpo do ser humano, geralmente mãos e punhos e braços, e elas são provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Por exemplo, aqueles rompedores, marteletes pneumáticos, vibrações localizadas, elas também são conhecidas como vibrações de mãos e braços, pela sigla VMB. E as vibrações generalizadas, ou de corpo inteiro, são vibrações que atingem todo o corpo do trabalhador, que, estando na posição sentado, ou em pé, ou deitado, ele está sujeito a um equipamento que vibra, e que vibra o corpo dele por completo, por inteiro. E essas vibrações generalizadas, ou vibrações de corpo inteiro, elas são descritas na sigla VCI, vibração de corpo inteiro. Um exemplo de vibração de corpo inteiro é alguém que opera, por exemplo, uma empilhadeira, que opera um equipamento de movimentação de carga que passa num terreno muito irregular e ele vibra bastante, né? Ou, por exemplo, um operador de equipamentos de vibração dentro da indústria, por exemplo, granuladores, peneiras separadoras, e a operação desse equipamento implica que o trabalhador fique numa plataforma que vibra o corpo dele por completo. Então, são exemplos de vibrações que também é uma outra classe de agente de risco físico. E dentro da classe dos agentes de risco físico também existe a presença do calor, que é geralmente provocada por fonte artificial, como fornos, por exemplo, nas indústrias da produção de cerâmica, de blocos de cerâmica, por exemplo, existem vários fornos que são utilizados para fazer a cura dos blocos, que esses fornos geram calor artificial. Então, os trabalhadores expostos, né, nesse ambiente, eles vão estar sujeitos à exposição desse calor, que é um agente de risco físico também. Ou frio também é um agente de risco físico, geralmente provocado por fonte artificial, como câmeras frias. Trabalhadores de frigoríficos, de supermercados que acessam câmeras frias, eles estão expostos a esse frio, que também é um agente de risco físico. Existem outros agentes de risco físicos, como, por exemplo, a radiação ionizante, geralmente proveniente de fontes emissoras de raio-x ou gama. Trabalhadores, por exemplo, que trabalham com gamografia, trabalhadores que trabalham na área da saúde, como os técnicos em radiologia, estão expostos a raio-x, eles estão expostos à radiação ionizante. Essa radiação ionizante, ela tem a capacidade de desencadear a deformação dos genes das células, e isso gera câncer. Então, ou mutações genéticas que provocam sérios danos à saúde do trabalhador. Então, são radiações ionizantes, agente de risco físico também. Outros tipos de radiações existem, por exemplo, mas elas não são radiações ionizantes, elas são chamadas de radiações não ionizantes. Elas provocam também malefícios ao trabalhador, mas são menos graves do que os malefícios gerados pela exposição à radiação ionizante. Exemplos dessas radiações normalmente são fontes artificiais também, como radiação infravermelha, na operação de fornos ou soldagem, ou a radiação naturais também, provocadas pela exposição solar. Por exemplo, a exposição solar direta, ela provoca duas radiações, que é a radiação UVA e a radiação UVB, que traz danos à pele e aos olhos do trabalhador, por exemplo. Mas não são radiações ionizantes, nesse caso são radiações não ionizantes, mas também são riscos da classe dos riscos físicos. Umidade também é um tipo de risco físico, normalmente gerada por atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados,
ou com umidade excessiva. Por exemplo, trabalhadores que fazem limpeza de galerias, trabalhadores que fazem trabalho de mergulho, ou então trabalhadores que realizam trabalhos dentro de piscinas, por exemplo, professores, instrutores de natação, por exemplo, eles estão expostos à umidade, né? Pressões anormais também são agentes de risco da classe dos agentes de risco físicos, que são pressões que situam-se acima dos limites definidos como normais para o corpo humano. Por exemplo, mergulhadores, trabalhos em tubulões de ar comprimido, ou então abaixo das pressões definidas como normais para o ser humano, por exemplo, em grandes altitudes, ou pressão atmosférica, em grandes altitudes, com relação à pressão atmosférica normal. Trabalhadores, por exemplo, que fazem trabalho em locais com altitude elevada, que precisam subir serras, montanhas, ou adentrar locais que tenha uma pressão abaixo, né, da pressão atmosférica normal. Também isso é um agente de risco físico. Já os agentes de risco químicos, eles são os riscos presentes no ambiente de trabalho que podem ser encontrados de forma sólida, líquida ou gasosa e normalmente estão associados a compostos químicos, relacionados à disciplina da química mesmo. Por exemplo, poeiras, elas são partículas sólidas geradas mecanicamente por ruptura de partículas maiores. E essas poeiras, elas podem ser classificadas como poeiras minerais, por exemplo, a sílica, o asbesto, o carvão mineral, são exemplos de poeiras minerais. Elas podem ser vegetais, por exemplo, o algodão, o bagaço de cana-de-açúcar, são poeiras vegetais. Aí elas podem ser também alcalinas, por exemplo, o calcário, é um tipo de poeira alcalina. E essas poeiras, o trabalhador inalando essas partículas, geram malefícios ao seu organismo, ao seu corpo, principalmente na capacidade cardiopulmonar do trabalhador. Pode gerar algum tipo de pneumoconiose gerado por um agente de risco químico, que são as poeiras. Mas existem outros agentes de risco químico, que são, por exemplo, os fumos metálicos, são partículas produzidas por condensação de vapores metálicos, que podem ser exemplos deles. O fumo de óxido de zinco, óxidos de ferro, óxidos de manganês, de alumínio, que são, por exemplo, encontrados no processo de soldagem ou corte a quente. Isso também é um exemplo de agente de risco químico. Tá? As névoas são partículas líquidas resultantes da condensação de vapores ou da dispersão mecânica de líquidos. Por exemplo, o monóxido de carbono liberado pelo escapamento dos veículos, dos carros. Então, isso são névoas que são emanadas no ambiente e as pessoas respirando essas névoas, elas vão sofrer malefícios à sua saúde. Gases e vapores. No caso dos gases, eles podem estar no estado natural das substâncias ou em condições normais de temperatura e pressão, por exemplo, o GLP, o gás de efeito do petróleo, o hidrogênio, o ácido nítrico, o butano e outros gases que podem estar presentes no ambiente de trabalho e o trabalhador inalando esses gases. Tá? Os vapores, por sua vez, são dispersões de moléculas no ar que podem condensar-se para formar líquidos ou sólidos em condições normais de temperatura e pressão. Por exemplo, o álcool, o vapor de gasolina, da nafta, são exemplos de vapores que trabalhadores expostos a esses vapores, inalando esses vapores dias após dias, eles podem desenvolver algumas doenças relacionadas à exposição a esse tipo de vapor químico. Já os riscos biológicos são considerados aqueles micro-organismos que a gente não observa, né, no olho nu, mas eles muitas vezes estão presentes no ambiente de trabalho e em contato com o homem pode provocar inúmeras doenças. Alguns exemplos desses agentes biológicos são os vírus, as bactérias, os germes, os protozoários, os fungos, os bacilos, os parasitas, que às vezes a gente não observa, a gente não consegue ver eles a olho nu, mas eles estão presentes no ambiente, e se eles adentrarem o nosso organismo, eles podem provocar doenças, e essa exposição a gente considera como uma exposição a risco biológico, porque está ligado à biologia, à disciplina da biologia, né? Esses micro-organismos microbiológicos estão ligados à microbiologia. De forma geral, os agentes biológicos acessam o corpo do ser humano através de 3 formas: o contato cutâneo ou ocular, as vias respiratórias superiores e pela ingestão. Então, normalmente, esses agentes biológicos eles acessam ao nosso corpo através de uma dessas 3 formas de contato aqui. Pelo contato na pele, né, ou nas mucosas dos olhos, por exemplo, nas vias aéreas superiores, quando a pessoa inala esses micro-organismos, ou então quando a pessoa ingere esses micro-organismos, seja
esses organismos presentes na água, no alimento, nas mãos, né? E isso adentra, acessa ao organismo do ser humano. Já os agentes de riscos relacionados à classe dos riscos ergonômicos, os riscos ergonômicos, eles são diversos agentes presentes no ambiente de trabalho e que impactam nas condições psicofisiológicas e sociais dos trabalhadores. Ou seja, a característica principal dos agentes ergonômicos é que eles causam danos físicos, psíquicos ou sociais no trabalhador. Então, essa condição relacionada à condição psicofisiológica do trabalhador ou social do trabalhador são consideradas como riscos ergonômicos. Tá? Alguns exemplos de risco ergonômico são esforço físico intenso, aquele trabalho muito braçal que o trabalhador precisa realizar e impacta na sua dinâmica, né, do funcionamento do seu corpo. O levantamento e transporte manual de peso também é um agente de risco ergonômico. A exigência de postura incômoda, por exemplo, o trabalhador tem que ficar numa postura agachada ou de cócoras, uma postura incômoda durante muito tempo. Movimentos repetitivos, né, o trabalho de digitador, por exemplo, que precisa fazer movimentos repetitivos muitas vezes, e isso tem um impacto sobre a biomecânica dos seus membros. Mobiliário inadequado também é um tipo de agente de risco ergonômico. O trabalho noturno, porque a gente sabe que o organismo humano ele foi constituído de forma a repousar nos períodos noturnos, né, descansar nesses períodos e estar mais ativo durante os períodos diurnos. Então, pessoa que trabalha no regime noturno, isso meio que configura a configuração natural do corpo, descontrola o funcionamento do organismo e causa, claro, malefícios ao longo prazo aí na saúde do trabalhador. Jornada de trabalho prolongada também, jornadas muito extensas, exaustivas, monotonia e repetitividade no ambiente de trabalho também é um exemplo de risco ergonômico, e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico, por exemplo, exigência de metas muito agressivas, lidar com conflitos entre pessoas ou lidar com situações estressoras, como lidar com muitas pessoas, muitos clientes, liderar pessoas ou equipes numerosas, ou seja, lidar com clientes, ou resolver problemas complexos. Então, tudo isso são situações estressoras que geram danos físicos e psíquicos ao trabalhador, que estão na classe dos agentes de riscos ergonômicos. E a última classe de agentes de risco são a classe de riscos de acidente ou riscos mecânicos, antigamente chamado de riscos mecânicos, que são situações que podem, não são normais de acontecer no ambiente de trabalho, mas que podem acontecer no ambiente de trabalho e que proporcionam acidentes, sobretudo acidentes gerando danos e lesões imediatas. Por exemplo, um arranjo físico inadequado, uma máquina ou equipamento sem proteção, pode gerar um corte, uma amputação, um prensamento, né? Ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação deficiente no ambiente de trabalho, um ambiente muito escuro, a presença da eletricidade, né, de fiação exposta, rede elétrica energizada, probabilidade de incêndio, explosão, também é um agente de risco da classe dos agentes de risco de acidentes, armazenamento inadequado ou inapropriado de produtos químicos, a presença de animais peçonhentos, também risco de acidente, ou qualquer outras situações de risco que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Por exemplo, aqui no caso da presença de eletricidade, a pessoa tocou aqui num fio desencapado, tomou um choque, a presença de pregos ou tábuas com pregos expostos no ambiente de trabalho, a pessoa pisou e se acidentou, valas ou buracos abertos no ambiente de trabalho que a pessoa, ou um chão desnivelado, molhado, ou escorregadio, o piso escorregadio. Então, são condições que podem provocar acidentes e estão dentro da classe dos agentes de riscos de acidente. Já que a gente viu que esses riscos existem dentro do ambiente de trabalho, eles estão classificados ali, categorizados em 5 classes principais, agente de risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, a gente vai ver como é que é o processo de identificação desses riscos dentro do ambiente de trabalho. Esse processo de identificação, ele ocorre através da análise, que basicamente consiste em 2 tipos de análise. A análise qualitativa, que ela é baseada na observação, principalmente realizando uma inspeção visual no ambiente de trabalho, e também a análise quantitativa, que é baseada em medições quantificáveis, né? Mensuração de
de condições que podem ser mensuráveis, por exemplo, podem ser quantificados. E, normalmente, essas quantificações geram relatórios. A gente vai detalhar como funciona na prática cada uma dessas duas análises agora. A avaliação qualitativa, ela é a avaliação preliminar e a mais básica de todas, porque ela consiste mesmo na observação. É a pessoa, através da sua expertise e da sua capacidade de perceber os riscos do ambiente de trabalho, ele pode adotar um checklist, um formulário para balizar, nortear essa avaliação do ambiente de trabalho, e ele vai perceber, por exemplo, aqui nesse caso, tem uma pessoa com checklist observando uma atividade que está acontecendo aqui no entorno e mapeando os riscos que essa pessoa está conseguindo perceber no ambiente. Então, esse processo de avaliação qualitativa, ela envolve muita capacidade de percepção de risco. Então, precisa que a pessoa tenha uma capacidade de perceber o ambiente, as suas particularidades, conhecer as atividades e como ela se desenvolve naquele ambiente e perceber os riscos que estão presentes de forma mais clara e também de forma oculta dentro daquele ambiente e mapear esses riscos. Já a avaliação quantitativa, ela é uma avaliação que requer o uso de aparelhos ou instrumentos que possam quantificar a intensidade e a concentração de determinados agentes no ambiente de trabalho. Todos os agentes de todas as 5 categorias, eles podem ser avaliados de forma qualitativa, mas nem todos os agentes de risco podem ser avaliados de forma quantitativa. Por exemplo, apenas agentes que podem ser quantificados, né, quanto à sua intensidade ou concentração, é que podem ser avaliados de forma quantitativa. Por exemplo, a gente tem aqui umas imagens que ilustram muito bem essa quantificação. Por exemplo, aqui na imagem central aqui do slide, tem uma pessoa com um equipamento aqui, que é um luxímetro, fazendo a aferição da quantidade de lux presente no ambiente, num determinado ambiente aqui. Então, esse equipamento vai conseguir avaliar de forma quantitativa a quantidade de lux que está presente dentro desse ambiente. Tem um outro equipamento aqui, que é o acelerômetro, o equipamento de medição de vibração, e nesse caso aqui é um equipamento, um dispositivo utilizado para fazer a aferição da medição de vibração de corpo inteiro, onde o trabalho vai ser instalado no local onde o trabalhador assenta, por exemplo, para fazer a operação do seu equipamento, e aí, à medida da jornada, que a jornada de trabalho vai sendo executada, esse equipamento vai captando toda a vibração que o corpo do trabalhador está sujeito, né, está sofrendo ali durante aquela atividade, e no final gera um relatório. Aqui também tem um outro equipamento aqui acima, que é o dosímetro de ruído, né, o audiodosímetro de ruído. Ele faz a aferição, a medição da intensidade do ruído que está presente no ambiente de trabalho e que está chegando até o canal auditivo do trabalhador. A gente tem também uma outra imagem aqui abaixo, com o trabalhador utilizando uma bomba gravimétrica aqui para avaliação de agente de risco químico, né? Pode ser poeira, pode ser névoa de alguma substância química, algum gás, que está sendo emanado para o ambiente, e esse equipamento faz a captação, e depois é mandado essa amostra para o laboratório vai avaliar e vai trazer um relatório trazendo a quantidade de concentração do determinado agente químico que foi captado ou que foi identificado a sua presença dentro daquele ambiente de trabalho. Então, no caso da avaliação quantitativa, ela requer método e requer também a utilização de instrumentos e equipamentos para auxiliar esse processo de avaliação. Eu vou pedir para você pausar essa imagem, o vídeo nesse momento aqui, né? Vou dar alguns segundos para você pausar esse vídeo ou tirar um print dessa tela, e depois, com calma, você vai olhar essa imagem aí e tentar fazer uma avaliação aqui de forma qualitativa, analisando essa atividade, esse processo aqui ilustrado nessas imagens, tentando identificar quais riscos você consegue identificar nessa cena, nesse cenário. Eu peço que você avalie e analise essa imagem, buscando pelo menos identificar pelo menos sete riscos presentes dentro desse cenário aqui. Esse processo vai ajudar no desenvolvimento da sua percepção de risco e vai deixar a sua percepção de risco mais afiada para, numa situação real, numa condição real dentro do ambiente de trabalho, você conseguir perceber riscos que estão mais aparentes e riscos que possam estar mais ocultos também, que aí requer uma percepção de risco um pouco mais apurada. Então, a forma de treinar na prática, analisando essa imagem é uma das formas. Então, peço que você avalie com cuidado e tente encontrar pelo menos 7 riscos aí dentro desse cenário.
Indo adiante no nosso treinamento, a gente chega às medidas de controle de riscos. Então, já que a gente viu que os riscos eles, podem existir no ambiente de trabalho, estão separados, categorizados em 5 classes de risco, que são as classes de risco dos riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e os riscos de acidente, existe também as formas de controle desses riscos. E essas medidas de controle, elas podem ser medidas de ordem técnica, que basicamente estão divididas em a utilização de equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs, ou a utilização de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Também medidas educativas, medidas médicas de ordem médica e medidas de ordem administrativa. A gente vai detalhar cada uma dessas medidas nos próximos slides. Primeiro, as medidas técnicas. As medidas técnicas, eu falei que elas podem ser divididas em 2 categorias. As medidas de ordem coletiva, né, utilizando equipamentos de proteção coletiva, e as medidas de ordem individual, utilizando os EPIs, equipamentos de proteção individual. No caso das medidas de ordem coletiva, a utilização de EPCs, ela elimina ou neutraliza o risco, né? Ela tem a função de poder até eliminar ou neutralizar o risco, ou controlar a exposição desse risco. Já no caso da utilização dos EPIs, que são medidas de ordem individual, ela tem como função evitar ou diminuir a lesão, né? Então, ela não vai, diferentemente do EPC, que pode até neutralizar e prevenir que o acidente não ocorra, no caso da utilização do EPI, ela vai apenas evitar ou diminuir a lesão caso o acidente ocorra. Ele não tem a função de eliminar ou neutralizar o risco. O risco ele vai continuar presente no ambiente, porém, a utilização do EPI, se o acidente se materializar, esse EPI vai evitar ou diminuir a lesão que o trabalhador vai sofrer. A gente tem essa pirâmide invertida aqui, que é a pirâmide de priorização do controle de riscos. Inclusive, a própria NR1 traz essa hierarquia de implementação das medidas de risco, que deve seguir essa ordem na implementação dentro das empresas, porque as medidas que estão acima aqui, né, que está do 1 ao 5, elas são mais eficazes do que as medidas que estão mais abaixo na hierarquia dessa pirâmide. Por exemplo, medidas de eliminação, elas são as medidas mais eficientes de todas. Por quê? Porque ela elimina o risco na fonte. Uma vez o risco deixando de existir, o trabalhador vai estar 100% protegido, né? Então, e também representa a medida mais difícil de ser implementada também. Segunda categoria de medida, que é menos eficiente do que a medida de eliminação, porém é mais eficiente do que as outras medidas que estão abaixo, que são as medidas de redução ou substituição do risco. Por exemplo, você substitui um risco de maior gravidade por um risco de menor potencial de lesão ou de gravidade. Então, são medidas de redução. Terceira categoria de medidas são as medidas de controle de engenharia. Por exemplo, você pode adotar a utilização de EPCs, equipamentos de proteção coletiva. São medidas que são ali de nível intermediário de eficácia. Elas são menos eficientes do que as medidas de redução e de eliminação, porém elas são mais eficientes do que as medidas de controle administrativo e de EPI, de uso de EPIs. Tá? Quarto nível de prioridade no controle de risco, né, de eficiência também, são as medidas de controle administrativo, ou seja, são medidas que visem mudar a configuração do trabalho ou fazer ajustes administrativos na exposição do risco que o trabalhador está exposto, são medidas de nível mais inferior. Essas medidas de controle administrativo, por exemplo, essas são mais eficientes do que as medidas de uso individual, que é a utilização de EPI. Porém, ela perde em eficiência para as medidas de controle de engenharia, de redução e substituição e as medidas de eliminação. E, por fim, o último nível, a última categoria de medidas de priorização de controle de risco, que são as medidas de proteção individual, através de uso de EPI, equipamento de proteção individual. Ou seja, são as medidas menos eficientes, né, menos eficazes dentro dessa categorização de priorização de controle de riscos. Alguns exemplos de equipamentos de proteção coletiva. As proteções de partes móveis de máquinas ou equipamentos. Por exemplo, aqui é um motor que tem uma correia, e essa correia pode se partir em qualquer momento e atingir as pessoas que estão próximas. Então, existe essa proteção aqui para, caso a correia venha a partir ou se soltar, ela não vai ser lançada para atingir pessoas, porque essa proteção aqui vai permitir que ela seja lançada para fora no raio de ação que possa atingir as pessoas que estão próximas aqui desse motor. Aqui também a gente tem um outro exemplo de equipamento de proteção coletiva, né? São equipamentos são medidas de ordem de controle de engenharia, que são a instalação de telas para que pessoas e materiais não caiam
né, nos pisos inferiores, aqui de lajes, por exemplo, na construção civil. São medidas de ordem coletiva. Também tem a instalação, por exemplo, de coifas ou de sistemas que coletam pó e eliminam esse pó para fora do ambiente de trabalho, ou seja, não permitindo que as pessoas respirem aqueles contaminantes, que são agentes de risco químicos, por exemplo, poeiras de madeira, por exemplo, poeira de serragem, ou de fibras, sejam minerais ou naturais, esses coletores de pó, um sistema de coleta e de sistema de captura e de coleta desse contaminante, deixa o ambiente mais salubre, né? Deixa o ambiente menos contaminado por essa poeira. É também um equipamento de proteção coletiva. Já aqui a gente tem alguns exemplos de EPI, que são equipamentos de proteção individual, por exemplo, as botas, capacete, cintos de segurança de paraquedista, as luvas de vaqueta, ou as luvas anticorte, protetor auditivo, tipo concha, os protetores auriculares, tipo inserção, os respiradores aqui do tipo PFF, né, peça facial filtrante, mas também tem os respiradores com filtro químico. Então, são exemplos de equipamentos de proteção individual que evitam ou diminuem que a lesão do trabalhador ocorra caso ele sofra um acidente. E também a gente tem as medidas médicas. Essas medidas médicas consistem basicamente em desenvolver o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, que através dele os trabalhadores são submetidos aos exames médicos, seja na admissão, na demissão, periodicamente durante o tempo que o trabalhador laborar na empresa, de retorno ao trabalho, caso ele fique mais de 30 dias afastado por doença, seja ocupacional ou não, e também os exames de mudança de risco, quando ele é promovido, quando muda de cargo, e aí vai estar exposto a riscos diferentes dos que ele estava exposto no cargo anterior. Então, são exemplos de exames que monitoram a saúde do trabalhador perante aos riscos que ele está exposto no ambiente de trabalho. Também a promoção de campanhas de vacinação também é uma medida médica que ajuda a melhorar a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Medidas administrativas consistem basicamente em dois tipos de duas categorias de medidas, por exemplo, medidas para adotar revezamento ou rodízio de atividades ou turnos, por exemplo, trabalhadores que trabalham noturno, mas também, em alguns momentos, eles trabalham no turno diurno, né, para fazer esse revezamento. Ou então, promover alterações nas atividades laborais, visando a diminuir a exposição ou o tempo de permanência que o trabalhador está exposto a determinado agente de risco. Então, isso são medidas de ordem administrativa. E a segunda categoria de medidas de ordem administrativa são as medidas educativas, por exemplo, ministrar treinamentos e cursos na área de segurança do trabalho, os cursos normativos, por exemplo, de NR35, de NR12, de NR11 e outros, NR6, realização de diálogos de segurança, por exemplo, a adoção dos diálogos diários de segurança também são medidas educativas que entram dentro dessa categoria de medidas administrativas que visam orientar os trabalhadores para que eles estejam mais conscientes dos riscos e das formas de controle desses riscos. Outra medida que entra dentro da categoria das medidas administrativas de ordem educativa são as campanhas de segurança. E dentre as campanhas de segurança existe a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, que é uma campanha de segurança voltada à educação e sensibilização dos trabalhadores com relação a conhecimento sobre saúde e segurança do trabalho, e esse é o evento mais comum que a CIPA organiza. Então, durante o ano, a CIPA precisa, em algum dos meses do ano, ali em algum desses meses, montar esse evento, que é a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente, e trazer várias ações, dinâmicas, atividades que visem transmitir conhecimento sobre saúde e segurança dos trabalhadores dentro dessa semana aí de atividades voltada à transmissão desse conhecimento para os trabalhadores. Essa CIPAT é uma das atribuições, a organização dessa CIPAT é uma das atribuições da CIPA, mas a CIPA conta também com apoio, com auxílio do setor de saúde e segurança do trabalho, do SESMIT da empresa. E, finalizando esse segundo módulo, a gente chega nas inspeções de segurança do trabalho. O que é essas inspeções? As inspeções de segurança do trabalho é uma parte da atuação da CIPA que consiste em efetuar vistorias nas áreas e ambientes de trabalho com o objetivo de identificar e corrigir situações que comprometam a segurança. Então, os cipistas, eles podem fazer visitas aos setores de diversas atividades que estão acontecendo na empresa, de forma a vistoriar essas atividades e essas condições,
como forma de identificar essas situações que possam provocar acidentes e propor medidas que visam corrigir essas situações e deixar um ambiente de trabalho mais seguro. As inspeções normalmente seguem algumas etapas. Primeira etapa é a observação no ambiente de trabalho, então precisa fisicamente ir no local e observar as condições do ambiente, buscando identificar condições inseguras, por exemplo, observar a conduta dos trabalhadores, buscando identificar, por exemplo, comportamentos inseguros que podem causar acidentes, fazer o registro dessas inspeções, que podem ser realizadas em checklists, formulários específicos, apresentar o resultado dessas inspeções na próxima reunião da CIPA, e acompanhar as sugestões de medidas para implementação das recomendações para prevenir acidentes e corrigir essas situações de não conformidades que foram identificadas nas etapas de observação da inspeção. Bom, e para finalizar esse nosso curso, a gente vai comentar um pouco, bem rapidamente, sobre noções de inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho e também prevenção de assédio ou outras violências no ambiente de trabalho. Nas últimas revisões que a NR5 sofreu, foi incluído esses dois tópicos mais recentemente, e foi retirado um tópico bem antigo que tinha, que era noções sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, porque haja visto que esse assunto já é um assunto mais massificado na sociedade civil hoje no Brasil, na sociedade em geral, e esses dois outros temas que foram incluídos, primeiro, noções sobre inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho, é um tema mais atual e tem uma relevância grande porque muitos dos trabalhadores que sofrem acidente do trabalho, ou então que possuem deficiências, eles podem desenvolver diversas atividades no ambiente de trabalho e fazer esse processo de integração dessas pessoas no ambiente de trabalho faz parte dos desafios que as empresas têm. Então, comentar e conversar mais com as pessoas sobre essa inclusão dessas pessoas nos processos de trabalho faz parte também de uma das atribuições da CIPA. Então, por isso que esse tema foi trazido para compor o conteúdo programático da CIPA e também para compor as atribuições que o cipista tem dentro das empresas. Então, a gente precisa receber e acolher bem essas pessoas, tanto os reabilitados quanto as pessoas com deficiência. Inclusive, existe na legislação brasileira atualmente cotas específicas para a contratação de pessoas deficientes dentro dos quadros laborais das empresas, e essas pessoas precisam, primeiramente, receber um ambiente de trabalho que seja adaptado às deficiências que elas possuem, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante e vai trabalhar numa determinada empresa, ela precisa ter acessos ali de locais que tenham rampas, locais que sejam acessíveis para ela transitar. Também precisa que ela tenha acesso a banheiros, a instalações sanitárias que tenham acessibilidade para o tipo de deficiência que ela possui, e ela precisa ser bem, segunda coisa, bem recebida, bem acolhida, para se integrar ao ambiente laboral. Então, as pessoas precisam acolher, respeitar suas limitações e deficiências e tratar com respeito essas pessoas no ambiente de trabalho e disseminar essas informações e ser um agente que contribui para que isso ocorra no ambiente de trabalho também é atribuição da CIPA. Então, por isso que esse tema foi trazido tanto para esse treinamento quanto para as atribuições do cipista, porque vocês também serão agentes multiplicadores na inclusão dessas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Segundo tema que foi incorporado também, que é um tema até meio que sensível e bem mais atual do que a inclusão de pessoas reabilitadas e com deficiência no ambiente de trabalho, são as noções sobre prevenção de assédio e outras violências no ambiente de trabalho. A gente sabe que, infelizmente, ocorre muitos casos, né, de assédio, seja moral, sexual, financeiro, ou outros tipos de violência psíquica, física até, ou social dentro do ambiente de trabalho, e que isso não é aceitável dentro das empresas. Então, por isso que o cipista também precisa
ajudar nesse processo de prevenir esses tipos de assédios e violências, que esses tipos de assédio e violência ocorram no ambiente de trabalho. Então, campanhas podem ser feitas, o cipista pode indicar ou sugerir meios, né, de canais de denúncias para que casos de assédio e de violências sejam relatados e registrados na empresa, que possam ser tratados esses casos também. Então, esse é um tema que a gente sabe que é bastante relevante, bastante atual. Hoje em dia tem a questão do bullying, questão de assédios realizados através, inclusive, até de redes sociais, e que afetam o ambiente de trabalho, e que esses casos devem ser coibidos e também devem ser tratados de forma enérgica, caso eles ocorram no ambiente de trabalho, e o cipista é um agente também transformador e um agente que contribuirá na condução dessas ações, dessas medidas. E também deve ser exemplo, né? Jamais o cipista deve cometer esses tipos de assédio e de agressões no ambiente de trabalho, porque ele também, além de ser um agente que vai proporcionar a implementação das medidas que visam proibir, que visam prevenir a ocorrência desses acidentes, ele também deve ser um exemplo de como agir de forma correta perante ao tratamento e a relação entre os trabalhadores, de forma cordial e de forma justa e digna. Então é isso, o nosso curso se encerra por aqui, essa parte teórica do nosso treinamento, e espero que você tenha gostado do conteúdo, e se gostou desse conteúdo, peço que se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, deixa o seu like aí, compartilhe esse conteúdo também com algum colega que possa se interessar por esse tema, e deixe um comentário aqui nesse vídeo, dizendo o que é que você achou desse treinamento, se foi interessante para vocês, e se você tem alguma dúvida ou sugestão, que a gente pode utilizar a sua dúvida ou sugestão para gravar os próximos vídeos que vão ao ar aqui no nosso canal.